pico do Everest, em si mesmo, nada tem, além de um pequeno espaço cheio de neve e sobras de bandeiras, daqueles que foram vitoriosos. Sobras com os nomes representando pessoas e países. Não tem exatamente um lugar para sentar-se e tem que tomar-se cuidado para não cair. O ar, completamente rarefeito e puro, dá uma sensação de entupimento de colesterol nas veias. A sensação física desagradável passa assim que o organismo restabelece a nova ordem funcional. A visão é o fator compensador do esforço supra-humano. Pouco alimento, geralmente desidratado ou pouco pesado, muita bagagem, podem atrasar o real motivo de chegar ao topo. O gelo e a neve fofa, o frio e o desconforto de equipamentos e roupas pesadas, tudo isso não é nada perante o deslumbre que tem-se no horizonte. Não adianta tentar pôr em palavras, são emoções e elas só trabalham com o idioma do pensamento. Dizer que tirar o fôlego é muito banal para a emoção que vem do céu. Sentado à porta da sua tosca cabana, Eiko olhava o horizonte. Logo choveria, e a chuva era uma neve constante, pois não conseguia permanecer líquida no choque que recebia. Gostava daquela visão mais que qualquer outra, e olha que podia circundar um monte, mas aquela que mostrava o vale era a sua preferida. Por isso construiu a cabana daquele lado. Construíra com coisas que encontrava, e desciam, muito pouco. Era cansativo e perigoso. Ele vivia ali, não sabia mais há quanto tempo. Perdera a noção e largara de contar. Sabia que era o ano de 1988, quando subiu pela primeira vez. Conhecer o pico, colocar a bandeira e escrever o seu nome. Entrar para a história como um dos poucos alpinistas que consegue vencer o velho e indomável Everest. No início, festa, sair com uma imensa caravana. Os nativos levam alimentos, barracas e equipamentos pesados e animais adaptados para isso, mulas ou bodes. Os acampamentos são para contar as ideias e come-se pouco e toma-se pouca água para diminuir o ritmo biológico. Na última parada, com os caravaneiros, é uma noite de esperança, sonhos e medos. Ali, a comunicação de rádio e socorro, se houver necessidade. A subida depende da responsabilidade e do apoio dos companheiros de subida. É uma escalada penosa e silenciosa, arrastando, além de si mesmo, os equipamentos extras, barracas e alimentos. Primeiro dia, foi muito bem. E subimos bastante. Encontramos um lugar para armar a barraca. Elas ficarão ali, segundo o nosso diário, e guia daqueles que já o fizeram. O último lugar para dormir em barraca. O restante será em sacos entre os espaços de pequenas cavernas do próprio monte, que, de um jeito acolhedor, recolhe os homens, pequenos insetos, na dimensão de comparação e dá-lhe guarida e vida. O cansaço impediu conversas, e logo sairemos novamente. O segundo dia foi muito penoso. Tinha um sol inclemente e um vento que dificultava o colocar dos grampos de segurança. E não rendeu muito, e 2 companheiros disseram que tínhamos começado mal e desistiram. O terceiro dia começou com as despedidas dos desistentes, e lembro que marquei no diário. Dia 6 de abril de 1988, nossos companheiros William e Pietro desistiram do sonho de entrar na história.
Foi um dia longo e subimos bastante. Todo instante, o sol escondia-se nas nuvens, cada vez mais próximas, e a neve caiu à tarde. Mas, ao entardecer, encontramos um bom espaço para passar a noite. E nevou toda a noite. Não dormi de frio, e no dia seguinte estava congelado. Alguns movimentos e mais roupa. Um bom dia. De humor ruim e o hálito estava pastoso. Antes de sair, fogareiro, para derreter a neve para uma boa água. Quarto dia, de subida rápida, e o sonho e a esperança voltou aos nossos olhos. Encontramos um lugar para descansar, já no escuro, e nem lembramos de comer algo, apenas dormimos. No amanhecer, a visão era impossível de descrever. Chamei os companheiros que, lentamente, levantavam, e Marcelo não mexeu-se. Fui chamá-lo. Ele estava gélido, com os dentes travados. A morte chegou-lhe pelo frio. Foi muito triste. Avisamos no rádio e enterramos como pudemos. O silêncio foi a prece. Acredito que mais de assombro e medo do que prece mesmo. Subimos penosamente, porque resolvemos que as roupas e equipamentos e a comida de Marcelo eram um recurso extra. Era o quinto dia, e para tirar a imagem de morte, não paramos o dia todo. Quando o sol se fez, o fúcsia no céu, deixou-nos maravilhados. Paramos, mas não notamos o escuro para além do laranja e verde. E, no meio da noite, tremenda nevasca nos acolheu. E foi assim por 2 dias, ali no meio do nada, com a neve intempestiva que nos cobria o tempo inteiro, sem água e sem alimento, sem mexer-se e sem poder falar. Pensávamos que seria o nosso fim. 8º dia, tudo limpo e claro, como se nada tivesse acontecido. Mas a morte nos visitara novamente, e Carlos e Paulo ficaram ali. Novo silêncio. Coloquei a bandeira do Brasil sobre o túmulo raso. Escrevi o nome dos meus amigos, pois eles eram meus amigos. E chorei muito. Era um choro seco. E as poucas lágrimas congelavam no rosto. Levantamos acampamento e subimos. 3 dos meus estavam no caminho. Será que conseguiríamos olhar para cima? Antônio caminhava, como um guia italiano, quieto demais para a sua raça. Mas ali ninguém era falante mesmo. Olhei para baixo e todos subiam com cuidado. Uma bela fila no monte, e notei que o medo era tanto que nem notávamos a beleza. Notei o vôo solitário de um pássaro, provavelmente de rapina, e olhei o vale. Era uma brancura de neve, tão belo, tão emplumado, que era uma beleza pavônica. Parado, olhando em êxtase, nunca vira algo tão belo. Ouvi um grito e, aterrorizado, vi Antônio descer no ar. Passou por nós e não sabemos onde parou. O horror foi tão intenso que não nos movíamos. Eu era o líder agora. Tinha que mexer-me, achar lugares certos para os grampos e tomar cuidado para os grampos da bota não jogarem neve desprendidas nos companheiros. Subimos e paramos antes do sol se pôr. Era uma boa clareira no monte, com bom espaço e, com inteligência, podia viver ali. Era um achado. Montamos acampamento e pudemos comer e alimentar a esperança. Devido ao ângulo do rochedo, o frio podia ser amenizado, e a fogueira foi montada com gravetos secos e outras tralhas que encontramos de outros alpinistas, com certeza. Ricardo olhava os pés negros pela gangrena e explicou que doía muito. Por isso mesmo, ele voltaria dali no outro dia. Pedro e Manuel resolveram a mesma coisa e esperavam a minha resposta. Disse que continuaria. O 9º dia foi de tristeza. Os companheiros desceram e deixaram o máximo que podiam para mim.
Olhei o vale esplêndido e notei que podia dividi-lo com as penas de pavão em leque de real beleza. Fiquei olhando a descida dos amigos e a promessa de que, se encontrasse Antônio, dariam um enterro digno. O lugar era tão acolhedor que resolvi ficar mais um pouco e comecei a recolher as coisas, montar estrutura e anotar no diário. Já estávamos no 13º dia, e então resolvi que subiria ou desceria. Logo, nada teria para comer. No 14º dia, eu subi até a ponta e pensei: nossa, se eles soubessem como estava perto. Coloquei a bandeira e o vermelho do sol nascente ficou imenso, e a minha bandeira, tão linda, e coloquei uma brasileira em homenagem aos meus amigos, o Japão e o Brasil, lado a lado. Fiquei olhando, extasiado. Nada no mundo descrevia aquela paisagem, nada, absolutamente nada, expressa a emoção. As lágrimas chegaram, de felicidade e dor, de vencer e perder, de ter e não possuir. Eu era um item naquele lugar, um item na neve, céu, ar, montanha, vale, imensidão, silêncio absoluto. Abri o espumante. Não havia glória e nem riso, só lágrimas. Tomei todo o espumante e comecei a dançar como um tolo bêbado. Sempre fui fraco para bebidas. Cantava uma canção natal, mas dançava como um índio da TV americana. Ria sozinho e comemorava minha vitória e persistência. E um passo em falso. No ar, fiquei, por 1 milésimo de segundo. No ar e depois a queda. Não tinha asa como os pássaros. O corpo pesado descia. Por ironia, caí na vala onde passara tantos dias, a pensar se subia ou descia. Eu estava quebrado, muito machucado e, com certeza, morto. Ria sozinho e me levantei. Olhei o meu corpo danificado para sempre e pensei: como sou tolo, um tolo para sempre. Chorei a despedida do corpo e fiz de tudo para empurrá-lo montanha abaixo, mas não consegui. Não tinha mais frio, eu podia até tirar toda aquela roupa do corpo físico. Fiquei primeiro nu e descalço, mas com o tempo achei inconveniente. Anotei o dia de minha morte, mas sabia que ninguém saberia, ou poderiam deduzir com o diário para aqueles que chegassem no pico. Optei por sapatilhas e uma roupa confortável, calças largas e camisas também folgadas e bonitas. Descobri que a mente é maravilhosa e o que eu pensava, eu tinha. Assim comecei a subir e a descer do monte, ajudando quem queria subir. Soprava-lhes os lugares mais fáceis. O Everest era todo meu. Conhecia como a palma da mão. Mas esta vala, onde serviu de sepultura para o meu corpo, era o meu predileto. Os primeiros que aqui chegaram, cobriram por caridade e depois olharam as bandeiras rotas, fotografaram e o tempo foi passando. Cada tecnologia e percebi que o tempo passa mais rápido no físico e que o homem evolui, mas meu acampamento ainda era o melhor lugar. Todos param e ficam surpresos com tantas coisas para eles aquecerem e doarem. Respiram melhor para subirem. Eu fico ali, olhando e velando, feliz. Sei que deveria sair e ir para outros lugares. Vários amigos convidam, mas eu desejo ajudar. Aqui, esses loucos, tanto quanto eu, para ver este espetáculo criado por Deus e que é para poucos no corpo físico. Agora resolvi também ajudar os que morrem a voltarem para casa. Uns partem para outros lugares e vivem felizes. Mas tem tantos que choram juntos do corpo, pensam que estão feridos e que o socorro chegará. Eu saio do meu paraíso para encontrar socorro para esses irmãos que não conseguem ver que Deus é vida e a morte é apenas uma ilusão de ótica. Agora ganhei ajudantes
e felizes trabalhamos em toda a cordilheira para socorrer. E, nas cidades, também resolvi tornar-me um monge, pois assim os seus costumes aceitam-me com facilidade, e enquanto houver um necessitado, um choro nas cordilheiras magníficas de Deus, estaremos lá socorrendo. Somos felizes, porque trabalhamos na grandiosa obra de Deus e o tempo não nos diz nada. A cada um, segundo as suas obras.